Nesses problemas hiperestáticos tridimensionais, o grau de hiperestaticidade pode ser bastante alto, pode subir muito rapidamente, muito facilmente, né? Nesses casos, vale bastante a pena a gente explorar as propriedades de simetria da estrutura quando elas existirem, né? Para entender direitinho como é que a gente faz para usar as propriedades de simetria, primeiro eu queria falar alguma coisa sobre propriedades que são intrínsecas aos esforços solicitantes e aos deslocamentos. Imagine que eu pego uma seção transversal qualquer, não é uma seção de simetria, é uma seção qualquer de uma estrutura reticulada tridimensional. Vamos representar os esforços solicitantes nessa seção. O primeiro é a força normal. Por uma questão de equilíbrio, aquela coisa do teorema do corte, né? Se a força normal é de tração de um lado, é de tração do outro também. Então a flechinha representativa tem sentidos opostos dos dois lados, né? O momento fletor em torno do eixo Z, se ele for de um lado assim, tracionando embaixo, do outro lado ele é também assim, tracionando embaixo. Momento fletor em torno do eixo Y, se ele tiver esse sentido, do lado de cá ele tem o sentido contrário. Esses três esforços são simétricos, como a gente diz. Se vocês imaginarem um espelho contido exatamente no plano transversal, o lado direito é a imagem, o reflexo no espelho do lado esquerdo, né? Esses são esforços solicitantes simétricos. Eu vou completar aqui uma tabelinha dizendo o seguinte: os esforços solicitantes simétricos são a força normal, o momento fletor MY e o momento fletor MZ. Os outros são antimétricos, como a gente costuma dizer. Imagine, por exemplo, essa força cortante. O sentido não importa. Vou chamar de força cortante V na direção Y. Se ela for para cima nessa seção, na outra seção ela é para baixo. Então vejam, se fosse simétrico, esse VY aqui para cima apareceria para cima aqui na outra seção também, né? Como aparece para baixo, é menos o que seria o simétrico, a gente diz que é antimétrico. A mesma coisa acontece para outra força cortante. Essa força cortante aqui, se ela tiver esse sentido, vamos chamar ela de VZ, na outra seção ela tem um sentido contrário. Antimétrico também, isso aqui é menos o que seria o reflexo no espelho do outro lado, né? E por último, o momento torsor. Vai ficar meio complicada a figura, mas vamos representar assim. Se o momento torsor aqui desse lado tiver esse sentido, do lado de lá ele vai ter o sentido contrário, alguma coisa assim. Outra vez, antimétrico, né? Se for, o reflexo no espelho disso que está aparecendo aqui seria um momento com esse sentido. O que nós temos aqui é o contrário disso. Então a gente diz que os esforços antimétricos são o momento torsor, o momento fletor em relação, a força cortante na direção Y e a força cortante na direção Z. Tá? Não por acaso isso acontece, né? Lembre-se de que força normal e momentos fletores são os esforços solicitantes associados às tensões normais. E as tensões normais têm uma natureza simétrica, elas são do jeito parecido com essa força normal. Se a tensão normal é de tração de um lado, é de tração do outro lado também, né? E os sentidos são, e portanto são simétricos. Já os esforços solicitantes, momento torsor e forças cortantes estão associados às tensões de cisalhamento. E as tensões de cisalhamento têm uma natureza antimétrica. É só pensar na força cortante, né? Se é para cima de um lado, é para baixo do outro, tá? Isso quanto aos esforços solicitantes. Alguns deles são simétricos e outros são antimétricos. Agora vamos pensar em termos de deslocamentos. Vamos imaginar esse deslocamento primeiro aqui. Vamos imaginar que essa seção da esquerda tem um deslocamento vertical V. Por uma questão agora de compatibilidade, não de equilíbrio, né? Se a seção da esquerda desce V, a seção da direita também desce o mesmo tanto. São deslocamentos simétricos, né?
Um é o reflexo no espelho do outro. Na direção W, se essa seção é de direção Z, se esse deslocamento for W para trás, por uma questão de compatibilidade, o deslocamento aqui também vai ser W para trás. Também é um deslocamento simétrico. Qual é o outro deslocamento assimétrico? A rotação por torção, que a gente costuma chamar de φ, a rotação, hein, não é o momento torsor. Se essa seção rodar com esse sentido, por uma questão de compatibilidade, essa aqui roda com o mesmo sentido. Esses três são esforços solicitantes simétricos, são deslocamentos simétricos, né? Então vou passar limpo aqui. É o deslocamento V, o φ, né? Vamos botar nessa ordem, é o φ, o deslocamento vertical e o deslocamento horizontal. Esses três são simétricos. Tá? Os outros, obviamente, serão antimétricos, né? Vamos ver por quê. Considerem, por exemplo, esse deslocamento aqui, o deslocamento horizontal U dessa seção. Se essa seção andou U com esse sentido, por uma questão de compatibilidade, essa outra seção vai andar U no mesmo sentido. Um não é o reflexo no espelho do outro, é menos o reflexo no espelho do outro, é um efeito antimétrico. Tá certo? Peguem, por exemplo, a rotação em torno do eixo Z, que eu chamaria de θz. Se a seção à esquerda rodou com esse sentido, por uma questão de compatibilidade, a seção da direita vai rodar com o mesmo sentido. Uma não é o reflexo no espelho da outra, é menos o reflexo no espelho da outra, portanto é antimétrico. E por último, a rotação em torno do eixo Y, esse θy. Se rodar com esse sentido de um lado, vai rodar com o mesmo sentido do outro lado. E um não é o reflexo no espelho do outro, é menos o reflexo no espelho do outro. Ou seja, os deslocamentos que são antimétricos são o deslocamento longitudinal U, a rotação θy e a rotação θz. Tá? Isso é da natureza dos esforços solicitantes e dos deslocamentos. Isso vale para qualquer seção transversal, qualquer situação. De que maneira isso pode nos ajudar a resolver problemas? Vamos pensar agora em estruturas simétricas. Simétricas, um lado da estrutura é o reflexo no espelho do outro. Nós vamos distinguir aqui duas situações. Nessa aqui de cima é uma estrutura simétrica com carregamento simétrico também, né? É fácil perceber isso. Se vocês botarem um espelho aqui, o lado esquerdo é o reflexo no espelho do lado direito. E a outra situação que vai nos interessar é o carregamento, estrutura simétrica com carregamento antimétrico. Às vezes falam antissimétrico. É quando um lado é menos o reflexo no espelho do outro lado. Bom, o que acontece? Como é que eu poderia, o que eu poderia fazer aqui como é que eu poderia explorar a simetria desse problema? Bom, se o problema é simétrico, eu posso analisar só metade da estrutura. Vou cortar aqui isso. Eita. Vou imaginar aqui só metade da estrutura, né? Nessa metade da estrutura vai ter esse pedacinho daqui da carga distribuída e mais essa carga concentrada P aqui. Bom, isso aqui, antes de qualquer coisa, isso aqui é uma perspectiva Star Wars, né? É como se fosse uma grelha e está num plano e esse carregamento vertical está no outro e tal. Mas é uma situação geral. Bom, para explorar as propriedades de simetria dessa estrutura e do carregamento, eu vou observar o seguinte. Se eu cortar aqui na metade, o que eu tenho que colocar nessa seção de simetria? Se a estrutura é simétrica e o carregamento é simétrico,
Os esforços solicitantes que aparecem aqui são exclusivamente os esforços simétricos, né? Vou botar aqui os eixos. Os esforços simétricos são a força normal, o momento fletor mz e o momento fletor my. Eu fiz uma figura aqui que a princípio era uma grelha, mas para chamar atenção para o fato de que o carregamento aqui é geral, eu coloquei esses carregamentos horizontais também. Então pode ter os 6, a princípio pode ter os 6 esforços solicitantes. Esses são os esforços simétricos nessa seção. Os esforços simétricos seriam as incógnitas hiperestáticas do problema. Então veja, se a estrutura é simétrica, o carregamento é simétrico, na seção de simetria eu só posso ter coisas simétricas. Os esforços só podem ser os simétricos. Se os esforços só podem ser os deslocamentos também só podem ser os simétricos. Se os deslocamentos só podem ser os simétricos, quer dizer que os deslocamentos antimétricos necessariamente são nulos. Então vejam, quais são os deslocamentos antimétricos, hein? O deslocamento antimétrico nessa seção é U, deslocamento longitudinal, a rotação segundo θ em torno do eixo Y e a rotação θ em torno do eixo Z, não é isso? Esses são os deslocamentos antimétricos. Bom, na seção de simetria os deslocamentos só podem ser simétricos, então os deslocamentos antimétricos têm que ser nulos. Tá certo isso? Deixa eu voltar aqui, ó. Os esforços simétricos são N, My e Mz, são as incógnitas hiperestáticas. Os deslocamentos simétricos são esses. Esses podem existir na seção de simetria. Os que não podem existir são esses aqui, são os antimétricos. U, θy e θz. Bom, essas aqui são as 3 incógnitas hiperestáticas e essas aqui são as 3 equações de compatibilidade, né? Tá certo? É um problema 3 vezes hiperestático, são os 3 esforços hiperestáticos, 3 incógnitas hiperestáticas e as 3 equações de compatibilidade. Tudo sai automaticamente, só explorando as propriedades de simetria. Agora vejam aqui embaixo. Se o carregamento fosse antimétrico, como é que eu resolveria essa metade aqui? Olha, isso acontece, às vezes eu não sei por que acontece. Se alguém souber e puder me contar, eu agradeço. Os esforços antimétricos são ó, começa a aparecer essas bolinhas assim. Olha aí, que loucura. Acho que deu. Ops. O carregamento é esse aqui. E na seção de antimetria, eu só posso ter os esforços antimétricos. Bom, os esforços antimétricos são as duas forças cortantes, seria esse Vy e esse Vz. E o momento torsor T. Esses são os esforços que eu posso ter na seção de antimetria do carregamento, como a gente fala. São as incógnitas hiperestáticas. Na seção de antimetria do carregamento, tudo tem que ser antimétrico. Então, os esforços são os antimétricos e os deslocamentos são também antimétricos. Isso significa que os deslocamentos simétricos têm que ser zero. E os deslocamentos simétricos, quais são, hein? É o deslocamento vertical, o deslocamento horizontal e, qual mais? A rotação φ,
torção. Tá? Então, voltando ao slide anterior, olha aqui. Numa seção de antimetria, a gente só pode ter coisas antimétricas. Os esforços, as incógnitas hiperestáticas são o momento torsor e as duas cortantes. E os deslocamentos que podem existir são esses. Os que não podem são os simétricos, o φ e os dois deslocamentos transversais. Tá certo? Eu sei que é mais fácil a gente pensar em quais são os esforços simétricos e os esforços antimétricos do que os deslocamentos simétricos e deslocamentos antimétricos. Mas percebam que, não por coincidência, o θy e θz, que são os deslocamentos que tem que ser zero aqui, seriam representados exatamente por essas mesmas três flechinhas, né? Então, se eu souber quais são os esforços hiperestáticos aqui, as incógnitas hiperestáticas, os deslocamentos que são nulos são exatamente nessas direções. Aqui é a mesma coisa, né? Na seção de antimetria eu só posso ter os esforços antimétricos. Os deslocamentos simétricos têm que ser nulos, mas os deslocamentos simétricos seriam representados por essas mesmas flechinhas. Então a gente está zerando o deslocamento na direção da incógnita hiperestática, tanto num caso como no outro. Tá claro? Bom, como é que isso nos ajuda a resolver problemas? Vamos imaginar uma estrutura assim. Tem uma grelha. Simétrica, com carregamento simétrico. Esse tipo de estrutura é chamada de viga balcão. Vocês vão ver uma delas se vocês olharem pela janela, e vai ter uma dessas embaixo da varanda do vizinho. Pense um pouquinho, qual é o grau de hiperestaticidade dessa estrutura, hein? Lembre-se de que uma estrutura em balanço é uma estrutura isostática, né? Então, para que essa estrutura fosse isostática, bastaria ter um desses balanços, um desses engastamentos, né? Então, a princípio, se a gente não soubesse nada sobre o comportamento dessa estrutura, a gente diria que o grau de hiperestaticidade é 6, não é isso? Porque no espaço, eu tenho 6 esforços solicitantes em cada seção. E cada um desses engastamentos tem 6 vínculos. Agora, nós sabemos que isso aí é uma grelha. Por ser uma grelha, eu só tenho 3 esforços solicitantes em cada seção. Em particular, em cada engastamento, eu só tenho 3 esforços solicitantes. Se eu tirasse um dos engastamentos para transformar essa estrutura numa isostática, ficaria claro que o grau de hiperestaticidade caiu para 3. Né? Bom, resolver uma estrutura 3 vezes hiperestática é muito mais fácil do que resolver uma estrutura 6 vezes hiperestática. Mas ainda assim é muito difícil resolver isso na mão. Que tal se a gente tentasse aqui explorar as propriedades de simetria? Para quanto será que vai esse número aqui? Vamos ver. Eu vou cortar a estrutura no meio. Cortando exatamente na metade, né? Então esqueci de representar aqui, mas aqui vamos imaginar que esse comprimento seja 2L, e isso aqui seja L, né? Então no slide seguinte, aqui é L e aqui é L. Eu estou cortando exatamente no plano de simetria. Que esforços eu tenho que colocar aqui, hein? A princípio, eu teria que colocar os esforços simétricos.
Os esforços simétricos são os dois momentos fletores. Eita. Esse, né? Esse. E mais a força normal. Bom, aqui é uma grelha, né? A grelha não tem força normal. Então, esse esforço aqui é zero. Restariam, então, esforços que existem na grelha, esse momento fletor e esse momento torsor. Agora, por se tratar de uma seção de simetria, não pode ter um momento torsor, que é um esforço antimétrico. Ou seja, a incógnita hiperestática nesse problema é só uma, é só esse momento aqui. Vou chamar de x. Essa é a incógnita hiperestática, né? O problema, então, que tinha grau de hiperestaticidade 6 a princípio, pelo fato de ser grelha, ficou 3 vezes hiperestática, e pelo fato de ser simétrico, ficou uma vez hiperestática só. Qual a equação de compatibilidade? Bom, sob a ação desse carregamento, essa grelha vai se deformar assim. Ficou muito parecido com o problema que a gente resolveu anteriormente, né? E assim. A equação de compatibilidade me diz que esse ângulo aqui tem que ser igual a zero. É a rotação que existe no mesmo sentido e direção da incógnita hiperestática, né? A equação de compatibilidade nesse problema é θ igual a zero. Muito simples, né? Resolver isso aí é muito parecido com o que foi feito anteriormente.